Vamos dar continuidade, já estamos na aula 16. Espero que já nos tornamos pessoas melhores, Bezrat Hashem, mais cuidadosos com o nosso Lashon Hara, principalmente nos momentos de tensão, de dificuldade. Não falar Lashon Hara quando tudo está fácil, é mais simples do que não falar Lashon Hara em momentos de tensão e de dificuldade. E é esse o trabalho, Bezrat Hashem, que a gente tem que fazer para mudar a nossa postura, para mudar a nossa atitude na vida. Isso é Torá. Estamos na semana Bezrat Hashem, que a gente já vai comemorar Shavuot. Na verdade, Shavuot é Motzei Shabbat, já na semana que vem, mas estamos na última semana de Achaná, de preparação. E isso é Torá. O que quer dizer receber Torá? Não adianta a Torá da boca para fora. A gente precisa que a Torá ela atue da boca para dentro, para a gente mudando por dentro também. Não adianta por fora a gente passar uma imagem e por dentro a gente não se trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então, vamos continuar, como a gente tem feito nas últimas aulas. A primeira metade da aula, a gente falar um pouquinho dessa parte mais teórica, a importância, o cuidado que a gente tem que ter, a gravidade dessa transgressão, que para muita gente é só uma fofoquinha, só... mas eu só falei aquilo, a gente já viu que esse só já ficou para trás. Itabá Sifri, então, os nossos sábios, eles falam, eles trazem aqui o Hafetz Haim no Sifri, que é uma parte da Torá oral, Vehen Amru Be'arhim, também no Tratado de Arahim, Asará Nisionod Nisu Avoteino, 10 vezes os nossos antepassados, estamos começando, nada é coincidência, a gente sabe disso, estamos começando Parashá Bamidbar, o Sefer Bamidbar, na verdade, que vai falar sobre grandes erros que os nossos antepassados, infelizmente, fizeram no deserto. No Sefer Shemot, a gente já viu algumas reclamações, já vimos o rei Taegel, o bezerro de ouro, mas principalmente no Sefer Bamidbar, infelizmente, a gente vai ver o erro dos Meraglim, reclamações do povo, e eles, tudo o tempo inteiro, rebeliões contra Moshe, contra Deus. Então, 10 vezes o povo judeu testou o Criador do mundo no deserto, o Bekulam, Lo Nirtam Gzar Dinam, Eila Alavon Lashon Hara. E de todos os testes, de todas as reclamações, todas as rebeliões, o que foi o Gmar Din? O que foi a Gzerá, o decreto? Com o que foi selado o decreto do povo judeu? Justamente com a transgressão de Lashon Hara. Olha só a gravidade. Shenemar vai na suoti zeeser pamim, assim está escrito no Sefer Bamidbar. Olha só, vocês me testaram por 10 vezes. Velo shamu bekoli, vocês não escutaram a minha voz. O Ktiv também está escrito no profeta Malachi, Ogatem Hashem bedivrehem, vocês cansaram Hashem com as suas palavras. Quer dizer, isso foi o Gzar, o decreto, a Hatimá do decreto, justamente foi o Lashon Hara que o povo judeu fez da terra de Israel. Se o Lashon Hara da terra de Israel teve consequências tão negativas, muito mais, com certeza, a gente destruir vidas, destruir reputações, falar mal das pessoas. Vehen Matzinu Bemidrash, Shoher Tov, também tem um Midrash, Ube Yerushalmi, Perikalev DPA, e também no Talmud, no Talmud de Yerushalmi, She Bimei Ahav, nos dias do rei Ahav, Av Shehayu Ovdim Avodazara, infelizmente o rei Ahav foi um dos reis Erechaim da história do povo judeu, um rei perverso, um rei ruim, que desencaminhou o povo judeu, levou o povo judeu para a idolatria. Olha que incrível, a geração inteira do rei Ahav, eles, Ovdim Avodazara, faziam idolatria, Ve'ayu Notzrim Bamilchamot, e eles saíam vitoriosos. Quando tem guerra com outros povos, eles venciam as guerras. Mipnei shelo haya bachem lashon hara,
porque eles não faziam Lashon Hara. Olha que incrível, uma geração que fazia idolatria, mas eles não faziam Lashon Hara, Deus dava para eles vitória nas guerras. Ve'arayá, Shelo ilshinu et Ovadia. Qual é a prova que eles não faziam Lashon Hara? Porque eles não delataram o Ovadia, she'erbi mea neviim bestei marot. Foi uma época que o rei Ahav, influenciado por sua esposa, Inveagef, que também era uma Areshait, então a Jezebel e o Ahav, eles queriam matar todos os profetas do povo judeu, e o Ovadia conseguiu esconder 100 Neviim, 100 profetas, em 2 cavernas. Velo Gilá Adam Shesh Navi Israel, Mibilti Elial. E ninguém contou para o rei Ahav que existia outro profeta fora o Elial Hanavi. O Ahav sabia que o Elial Hanavi estava vivo, mas ele achou que ele conseguiu matar todos os outros profetas do povo judeu, mas o Ovadia conseguiu esconder 100 profetas dentro de 2 cavernas, que Moshe Amar, como está escrito no Sefer Melachim Alev, Ani notarti navi Lashem levadi. Olha, eu só deixei, assim o Ahav pensou, eu só deixei um único profeta de Deus vivo, Av Shekol Olam Yadu Mizer, mas todo mundo sabia que não era assim. Shehem Hayu Notnim Leovadia Lekalkalam Lechem Umayim. Todo o povo ajudava o Ovadia e contribuía com comida, com água, para que o Ovadia pudesse alimentar esses 100 profetas que estavam escondidos. Quer dizer, todo mundo sabia, menos o rei Ahav. A gente sabe, infelizmente, sempre tem aquele infeliz que para ganhar poder, que para ganhar graça aos olhos do rei, para receber alguma recompensa, teria delatado o Ovadia, teria delatado o lugar de esconderijo, mas a gente viu que aquela geração, Kola Kavod, não tem Lashon Hara, não tem delação. Essa geração, apesar que eles faziam idolatria, levados pelo Ahav, Besof Yemei Shaul. Agora olha o contrário. No final dos dias de Shaul Amelech, Sheayu Beinehem Delatoria, que tinha Lashon Hara na época de Shaul Amelech, como Doeg Ve'hazifim, como o Doeg, que era o conselheiro que fez Lashon Hara, falou mal dos Koanim, falou que os Koanim estavam se rebelando contra Shaul Amelech, causou a morte da cidade de Nova, a cidade dos Koanim, e os Zifim, que é um povo que falou para também, que falaram Lashon Hara para Shaul Amelech, Av Shelo Haya Bahem Avodazara, mesmo que não tinham pessoas, óbvio que um ou outro indivíduo, talvez sempre teve na história pessoas que se desviaram, mas o povo como um todo, eles não faziam idolatria, e tinham crianças que conheciam as 49 faces da Torá. Era uma época de muita riqueza da Torá. Eles saíam para as guerras contra os seus inimigos e eles caíam diante dos seus inimigos. Eles perdiam as guerras, por quê? Porque tem Lashon Hara. Uau, uma geração que tem Torá, que crianças sabem as 49 faces da Torá, mesmo assim, se tem Lashon Hara, se tem delatória, aqui não tem sucesso nas guerras contra os outros povos. Vegoremet lesalek tashchinam Israel, o Lashon Hara, ele causa que a presença de Deus se afaste do povo judeu. Como chamuru bemidrash rabá, Parashat Shoftim, como fala o Midrash da Parashat Shoftim, Amar Rabi Mona, sim, disse o Rabi Mona, Kol shomer Lashon Hara, mesalek ashchinam mimata lemala. Todo aquele que faz Lashon Hara faz com que a presença de Deus saia desse mundo e volte para os mundos superiores. A gente perde o mérito dessa proximidade de Deus, como na época do Mishkan, como na época do Beit HaMikdash, que era visível, era palpável, que via rola, obviamente, mas era
perceptível a presença de Deus perto do povo judeu, mas o Lashon Hara faz a presença de Deus embora. Tedá lecha, ma David Omer, olha só o que David Amelech ele ensina para a gente. Nafshi betoch levaim, a minha alma está entre os leões, ashkeva lohatim, e eu me deito no meio aqui dos leões, bnei adam shineihem, hanit vechitzim, e tem pessoas, quer dizer, David Amelech está falando que com leões ele consegue deitar, mas com pessoas que, infelizmente, eles têm dentes como lanças e como flechas, o Leshonam Heref Hadá, e a língua deles são como espadas afiadas, pessoas que se comportam pior que os leões. David Amelech tem mais medo de quem fala Lashon Hara do que dos leões. Maktiv Harav, o que está escrito depois? Ruma al-Shamaim Elokim Hashem, sobe para o Shamaim. Se tem pessoas aqui que falam Lashon Hara, se afasta daqui, Hashem. Ribono shel olam, é isso que David Amelech está falando. Mashrinal selemata, o que a tua presença está fazendo aqui embaixo? Sale kashrinale larakia, leva de novo a tua presença lá para o céu. Vehemita bemidrash rabá para chatetze, e assim também tem no Midrash Rabbah, para chatetze, amar HaKadosh Baruch Hu, baolam hazeh, aledei she'aya lashon hara beinehem, silakti shchina mi beinehem. Pelo fato que aqui nesse mundo tem Lashon Hara, eu tirei a minha presença que estava entre vocês e me afastei aqui desse mundo. Eu acho que não tem castigo maior do que a gente perder a presença de Deus. A gente sabe, 3 vezes por ano, o povo judeu ia para o Beit HaMikdash, eles voltavam renovados, eles iam nas 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, Shalosh Regalim, todos os homens, e quando podiam, as mulheres, as crianças, vão lá para o Beit HaMikdash. Uau, é uma recarga espiritual incrível que eles passavam quando eles iam para o Beit HaMikdash. O que eles amru gamken ba'arhin, quer dizer, quando a gente faz a Shekhinah embora, olha que castigo, não tem castigo pior do que a gente ficar longe de Hashem. E assim também no Tratado de Arachim está escrito Amar Rav Hizda, Amar Rav Ukba, disse Rav Hizda em nome de Marukba, Kol Mesaper Lashon Hara, Amar HaKadosh Baruch Hu, todo aquele que fala Lashon Hara, é como se Deus dissesse, prestem atenção nas palavras aqui da Gemara, Einani vahu yecholim ladur baolam, eu e essa pessoa, esse Baal Lashon Hara, esse que não tem freios na boca, não podemos viver no mesmo mundo. Eu não suporto essa pessoa que fala Lashon Hara. Velo harvai Yerushalayim bemigdasheni ela beavon mesaprei Lashon Hara. E a gente sabe que Yerushalayim e o Beit HaMikdash não foram destruídos a não ser pela transgressão do Lashon Hara na época do nosso segundo Beit HaMikdash. Bishvil sinat chinam she'aya bahem, e todo o ódio gratuito que tinha, como a gente já falou na introdução, que na verdade é a mesma transgressão, o ódio gratuito e o Lashon Hara, um causa o outro. Lashon Hara causa ódio, o ódio causa Lashon Hara, é um círculo vicioso que vai destruindo o povo judeu como um todo e o indivíduo em particular. Ve'amesarser belashon hara urechilut shelo, e aquele que Deus nos livre causa confusões, causa brigas, causa separação através do seu Lashon Hara, através da sua fofoca, beina nashim ahuvim, e afasta pessoas queridas. Deus nos livre, casamentos destruídos, amizades destruídas, todo tipo de afastamento, de desunião dentro do povo judeu. Ose bener machloket, pessoas que plantam machloket, que plantam disputas, discussões, brigas, chas v'shalom. O metoava vurzel ifnei Hashem, essa pessoa é abominável. Essa palavra é uma palavra muito forte, que a Torá ela usa algumas vezes, que é metoav. A pessoa é uma toevá,
é uma abominação, é algo que é desgaste, que é nojento perante Hashem. Isso é o Baal Lashon Hara, aquele que não controla a sua boca. Vekashe avon hazeh yoter me'avon gavá vasheker ushfichut dam naki. Olha que incrível, essa transgressão é pior do que a pessoa ser orgulhosa, a pessoa ser mentirosa e a pessoa derramar sangue inocente. Como está escrito em Mishlei, Shesh reina sone Hashem. Existem 6 pessoas que Deus ele odeia. Quem são? E ele termina e fala, Vesheva toevad nafsho. Mas o 7º é uma abominação para a alma dele. Quem são esses 6? E quem é esse 7º terrível aí, que Deus abomina essa pessoa? Einaim Ramot, pessoa que é orgulhosa, Velashon Sheker, essa língua mentirosa, Yadaim Shovchot Dam Naki, essa mão que derrama o sangue inocente, um coração que tem pensamentos vãos, que está sempre tramando o mal para os outros, os pés que correm para fazer averot, para fazer transgressões, é a pessoa que é uma testemunha falsa, que espalha mentiras. Esses são os 6 que Hashem ele odeia. Meshaler medanim benahim, esse é o 7º, aquele que causa desavença, que causa briga, que causa separação entre os irmãos. Ve'amru Rachameinu, e ensina os nossos sábios, Zichronan Livrachá, de abençoada memória, Ashviit Akashesh Bekulam, esse 7º, esse que planta a discórdia, esse que separa irmãos, que separa amigos, que separa pessoas queridas, através do seu Lashon Hara, através da sua fofoca. Esse é o mais grave, esse é o mais odiado, o mais abominável aos olhos de Hashem. Então, de novo, é para a gente parar para refletir um pouco na nossa vida e mudar. Não adianta só a gente ficar na reflexão, uau, pesado esse livro do Hafetz Haim. Pois é, mas o que a gente está mudando na vida, fechando um pouco mais a nossa boca? E como a gente começou a aula, é mais fácil a gente fechar a boca quando tudo está tranquilo. O grande teste é com dificuldades, com pressões, ainda assim a gente conseguir controlar a nossa boca, que a Hashem ele dê cor para a gente, dê força para a gente passar os testes da vida. Veio ter miser matzino bamidrash. Mais do que isso a gente encontra nos midrashim. She'eina kadosh baruch hu rotze leishtatev klal im Baal Lashon Hara leatzil oto mitzarotav. Deus não quer se associar com o Baal Lashon Hara, aquela pessoa sem freios na boca, para salvar ele dos sofrimentos. Quando Hashem vê uma pessoa com algum sofrimento, ele vai lá leistatef, ele vai se juntar, ele vai ajudar essa pessoa, mas o Baal Lashon Hara, ele vê o Baal Lashon Hara imerso nos sofrimentos, e ele não vai salvar essa pessoa. Ve'en shum etzal adam, não tem nenhum outro conselho para a pessoa, rak sheintzor leshono merah, a não ser que ela feche a sua boca de falar coisas ruins, coisas negativas. Não tem outro jeito, não tem outro conserto, a não ser fechar a nossa boca, controlar as coisas que a gente fala. Vegam yatmin tamid et atzmo mileyashev bechaburat anashim amedabrim divrei gnai mechavrehem. Também a gente deve evitar se sentar em grupos de pessoas que a gente sabe que são Balei Lashon Hara, pessoas que gostam de uma boa fofoca, de um bom Lashon Hara. A gente deve se afastar desse tipo de pessoas que falam coisas negativas. Não só grupos de pessoas, sim, infelizmente a gente conhece pessoas que o tempo inteiro falam Lashon Hara, denigrem os outros, sempre julgando as pessoas, as situações, sempre para o lado negativo. Não tem outra maneira a não ser se afastar. A gente tem que tentar ajudar, chamar atenção, ensinar a Allahá. Se essa pessoa não quer ouvir e não quer mudar, não tem outro jeito a não ser a gente se afastar desse tipo de pessoa. Bezel Lashon HaMidrash, Vesifrei Zutá,
Então, assim também fala um outro Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, Mikol Tzarot Habaot Alechem, Ani Yachol Yatzil Etchem. De todos os sofrimentos que recaírem sobre vocês, eu posso salvar vocês. Aval Belashonará, Atmen Atzmecha. Mas Lashonará, tomem cuidado. Não entrem em Lashonará. Vena Tanifsad, e você não vai perder nada. Se você tomar cuidado com Lashonará, outras coisas eu posso te salvar, problemas monetários, outras dificuldades, mas se você entrar em Lashonará, aqui Hashem ele se recusa, não que ele não pode, ele se recusa a ajudar aquele que faz Lashonará. Mashal, qual é a parábola para a gente entender isso? Leashir Shaya Ohev Ben Kafri, um homem muito rico, ele amava um camponês, um homem muito simples, muito pobre, Alach Lishol Bishlomo, e fazia muito tempo que eles não se encontravam, ele foi lá visitar aquele amigo dele, o camponês, Veaya Sham Kelev Shote, e na hora que ele chegou na casa do amigo, estava passando um cachorro louco literalmente, Veaya Nosher Etabriot, estava atacando, estava mordendo as pessoas, Amaroto Hashiv Leoavô, falou aquele rico para o seu amigo querido, Bni, e matar Hayav Leadam, meu filho, se você deve dinheiro para alguém, Ani Porei Aleha, eu posso pagar para você. Ve'al titchabem mimeno, não precisa se esconder dos cobradores. Aval imraita kelev shote, agora, se você vê um cachorro louco andando na rua, mimeno titchabe, se esconde, se protege. Sheim noshrecha, porque se ele te morder, se esse cachorro conseguir te morder, um cachorro louco, en yodea malasod lecha, eu já não sei mais como salvar a tua vida. Kar amar akadosh baruch hu, assim também Hashem, ele está falando para a gente, Beshesh sarot yatzilcha, 6 tipos de sofrimento eu posso te salvar, o Beshot lashon terabê, mas do chicote da língua se esconde, porque isso Hashem, ele não quer salvar pessoas. Se tiver outras situações, como nesse machal, nesse paralelo que os nossos sábios eles trazem, se for um problema de dinheiro, Hashem tem todo o dinheiro do mundo para te mandar, mas se você está destruindo a tua alma através do Lashonará, isso Hashem, ele não vai vir intervir para salvar a tua alma. Então, assim a gente tem que Adkan Leshono, até aqui a linguagem que os nossos sábios trazem, e já dá para entender, quando a Torá, ela compara o Lashonará com um cachorro louco, a gente sabe que um cachorro louco, ele transmite raiva, ele é uma doença que não tem cura e que tem consequências horríveis. Se alguém contrai a raiva, roe amtakat divrei chachameino, olha que incrível como os nossos sábios eles foram minuciosos. She imtiko edivrei amekulkal bechedzeh como amenushar bekelev shote. Eles compararam alguém que é um balashonará, alguém que está afligido com essa transgressão de ser um balashonará, com um cachorro louco, um cachorro com raiva, que bemet nechem shavim. E agora o Hafetz Haim vai trazer os paralelos entre o balashonará, aquele que não fecha sua boca, com o cachorro louco. Como chamru beyomá, shemi shenashro kelev shote eilo refuá. Então, assim o Talmud ensina para a gente, aquele que foi mordido por um cachorro com raiva, ele não tem cura. Ve'alashonará gam kenamru, e a mesma coisa é dito sobre o Lashonará, she'amurgal be'avonzeh, aquele que infelizmente se acostuma com essa transgressão grave, chas v'shalom em lotakaná, moshamru, sefer em lotakaná, siper em lotakaná. Como está escrito no Talmud, aquele que já falou, não tem mais como pegar de volta. As palavras, elas estão ditas para sempre.
Eu acho que a gente já comentou isso numa das aulas, mas teve um ano que quem ganhou o prêmio Nobel foram 2 pesquisadores, prêmio Nobel de Física, 2 pesquisadores, um deles era Yehudi, e eles descobriram os ecos do Big Bang, daquela explosão inicial do universo. Mas espera aí, de acordo com as contas aí da ciência, não vamos entrar agora na aparente contradição da Torá e da ciência, mas eles dizem que o Big Bang aconteceu há 15 bilhões de anos e eles até hoje conseguem captar os ecos do Big Bang. Quer dizer, as palavras, os sons, eles foram criados, eles existem para sempre. O Lashon Hara, se você falou, agora está falado, essa palavra está criada e não tem como descriar essa palavra. Por isso, a gente deve ser extremamente cuidadoso com a nossa boca. Aqui ele vai trazer, a gente vai entrar nisso na aula que vem, Bezrat Hashem, ele vai trazer aqui uma Guemará que traz 5 sinais que a gente pode identificar um cachorro louco. E, para quem conhece um pouquinho as características de um cão raivoso, a gente vai ver realmente o que até hoje a gente observa no cachorro para ver se ele tem raiva ou não. Então, isso aparece na Guemará, em Masechet Yomá, o Tratado de Yomá. Quais são os sinais? 5 sinais sobre um cachorro louco, um cachorro raivoso. Piv patuach, ele fica com a boca aberta sempre. Veridonotev, e ele fica babando, ele fica salivando o tempo inteiro, mais do que é normal. O cachorro já é um bicho meio babão, mas aqui estamos falando de um cachorro que baba muito mais, está sempre salivando e pingando essa saliva do cachorro louco. Veosnav surhot, e ele fica com as orelhas caídas. Veznavó munachal ben yarchotav, o rabo fica entre as pernas, ele fica com o rabo caído. O mealer al-tzidei chutarabim, e ele anda meio com medo de tudo, meio afastado nos cantos da rua e não no meio da rua como outros cachorros. Esses são os 5 finais e os 5 sinais, e tem quem diga, quem traz um 6º sinal do cachorro louco, que é noveach ve'en kolo nishma. Ele late, mas a voz não sai, o som do latido ele não sai. Você vê o cachorro latindo, mas o som ele não sai. Esses são os 5, 6 sinais de um cachorro louco. A gente vai ver que esses 5, 6 sinais também aparecem na pessoa louca. Quem é a pessoa louca? O Baal Lashon Hara, aquele, obviamente, a boca aberta, está sempre pingando a baba, essa saliva contaminada, está sempre pingando, sempre deixando os resíduos dele onde ele passa. A gente vai ver os paralelos incríveis quando os nossos sábios compararam o Baal Lashon Hara com o cachorro raivoso. Não é uma coincidência, não é só um exemplo, existem paralelos muito fortes. Por isso a gente tem que ter medo. Primeiro, tem que ter medo do Baal Lashon Hara, tem que se afastar, corre daquele que é Baal Lashon Hara, mas principalmente tenha medo de se tornar, de ser um Baal Lashon Hara. Vai estudar, vai refletir, vai cuidar da boca para que a gente nunca se transforme num Baal Lashon Hara. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Vamos continuar na parte prática agora. A gente começou a falar na aula passada algo que é sabido, mas que muitas vezes a gente esquece. A proibição de Lashon Hara não se aplica só para aquele que fala, mas também para aquele que escuta. Então, gostar daquela fofoquinha, gostar de saber das últimas notícias, do que está acontecendo com fulano, com ciclano, quem se separou, quem brigou, quem não sei o quê, quem foi despedido. Isso tudo, a transgressão não é só de quem fala, mas também daquele que escuta. Então, olha só, vamos continuar nas alahot aqui de lekabel, lishmoa velekabel Lashon Hara, escutar e receber como sendo verdade um Lashon Hara
que uma outra pessoa falou para a gente. Então, se a gente escuta um Lashon Hará e é possível julgar essa pessoa de maneira favorável, é possível tentar procurar, pelo menos, alguma justificativa que não era bem isso, não era essa pessoa, o contexto aqui não está fechando, não está batendo, e se a gente poderia ter julgado para o bem, mas a gente julga de maneira desfavorável, que essa situação parece realmente que a pessoa fez uma coisa errada, então a pessoa ela transgrediu a mitzvah da Torá de Betzedek Tishpot Amiterra, julga o teu companheiro com justiça. O que significa julgar alguém com justiça? É presumir a inocência da pessoa, presumir que essa pessoa não fez esse ato que estão falando dela. Se você perdeu a oportunidade de procurar uma justificativa que isente a pessoa da transgressão, automaticamente a pessoa já transgrediu Betzedek Tishpot Amiterra, além de ser culpado por acreditar Lekabel o Lashon Hará. Então, temos que tomar muito cuidado, sempre tentar evitar escutar coisas negativas, porque depois que escuta, é difícil não entrar no coração, mas mesmo se a gente escutou alguma coisa negativa contra a nossa vontade, que a gente faça de tudo para procurar um din lekavzchut, uma forma de julgar essa pessoa de maneira positiva. Se esse Lashon Hará é em respeito, está falando sobre uma pessoa que tem Irat Shamayim, que tem temor a Deus, que normalmente faz o que é certo, que tenta sempre cumprir a Torá e as mitzvot, é muito mais grave ainda a gente acreditar, a gente aceitar esse Lashon Hará, é muito mais grave essa pessoa que eu sei o quanto ela é rigorosa de fazer o que é certo, de repente eu acreditar que ele fez essa transgressão que está sendo falada sobre ele. Fora isso também, uma regra geral sobre ouvir e sobre acreditar em Lashon Hará, qualquer declaração que é proibida de ser falada, porque se enquadra na proibição de Lashon Hará, também é proibido de ser escutado, e se for escutado, é proibido acreditar. Então, isso inclui escutar qualquer relato de atos impróprios, qualquer falha nos traços de caráter de uma pessoa, falta de inteligência, más ações da família da pessoa, tudo isso é proibido escutar e, mais ainda, é proibido receber. E não importa também, como a gente já falou, na transgressão de fazer o Lashon Hará, na transgressão de receber o Lashon Hará, também não importa se foi falado, se foi por escrito, se foi por sinais. Alguém fez um sinal para você, esse cara é louco, ou esse cara rouba, tá? E você acreditou nisso, é também Kabbalat Lashon Hará. Apesar do nome, muitas pessoas elas acharem que não tem problema se é por escrito, é o que a gente está vendo, infelizmente, nas redes sociais, Lashon Hará correndo solto. Talvez tem gente que acha que por escrito não tem problema, talvez tenha ainda mais problema, porque isso fica registrado, isso tem acesso a muito mais pessoas. Se você falou Lashon Hará, isso atinge menos pessoas do que deixar um post falando mal de alguém, denegrindo, acabando com a reputação de uma pessoa, vai ter um alcance muito maior, e isso está documentado. Então, é muito mais grave, pessoas podem repassar essa informação para frente, podem, está aqui, eu tenho escrito, essa pessoa, ele fez essa transgressão, está aqui, postaram, está na internet, teve 10 mil visualizações, então isso vai aumentando cada vez mais a transgressão. Apesar do nome Lashon Hará, a língua ruim, mas isso se refere a informações negativas, mesmo que não foi através da língua, mesmo que foi por escrito, também é uma grande transgressão. A única permissão, também já explicamos um pouquinho, mas é bom sempre ressaltar isso, a gente tem a proibição de acreditar
em Lashon Hará, mas se o que você escutou envolve possíveis danos, possíveis perdas que podem acontecer na tua vida, então a gente pode agir com cautela. É proibido, por exemplo, diminuir a estima que eu sinto pela pessoa, eu não posso desonrar essa pessoa, tratar ela mal, eu posso levar em consideração o que foi falado para agir com mais cautela. Obviamente, não posso envergonhar essa pessoa, causar um dano para ela. Tudo isso é sinal que você recebeu de maneira absoluta o que foi falado. Isso é proibido. A gente pode tomar cuidado, ser um pouco mais cauteloso. Alguém me falou que o meu sócio está me roubando. Proibido eu desrespeitar ele, mesmo no coração. Eu senti menos estima. É um amigão meu, mas olha, tá? Cuidado que ele está te roubando. Eu já não gosto mais dele, já não olho para a cara dele. Então você recebeu o Lashon Hará. Pode ser um pouco mais cuidadoso, ficar mais de olho nas contas, mas enquanto você não tiver certeza absoluta, é proibido você mudar o teu comportamento e até mesmo o teu sentimento em relação a essa pessoa. Vem a pergunta óbvia: como se faz isso, Rabino? Depois que eu escutei mal de alguém, não mudar o meu comportamento? A minha resposta é: não sei. Por isso, não escutem. Quando a gente escuta, é muito difícil para a gente não colocar no coração. Estou brincando, não sei. Sim, a gente tem que saber. Uma das maneiras é tentar imediatamente julgar para o bem, tentar procurar algum lado positivo. Não deve ser bem isso. Você pode, de novo, ser cuidadoso, mas não acredita. Tenta procurar alguma justificativa que por que essa pessoa está falando de forma negativa sobre o outro. Pode ser que foi um mal entendido, ele viu o cara pegando o dinheiro do caixa, na verdade não estava pegando para ele, estava pegando para pagar uma conta da sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar e não deixar isso entrar no coração. Outro ponto que também muita gente, de novo, Satan, ele faz a festa quando a gente começa a confundir as halahot. A gente sabe que a mitzvah de não falar o Lashon Hará é só em relação aos Yehudim. Então, Rabino, isso quer dizer que eu posso sair falando Lashon Hará sobre outras pessoas? Não, não quer dizer que a gente pode sair falando, não é bonito, é Hilul Hashem, é denegrir o nome de Deus. Isso faz com que a gente tenha o traço de caráter de ser alguém que fala mal dos outros. Então, a gente não deve falar mal de ninguém. Mas a mitzvah da Torá é só em relação aos outros Yehudim. Se alguém escutou que um Yehudi ele abandonou completamente o cumprimento de Torá e mitzvot, essa pessoa sairia da categoria de Yehudi. É como se, Deus nos livre mais, ele não é mais considerado Yehudi, porque ele é um negador de todas as mitzvot da Torá. É proibido acreditar numa informação dessa. Se alguém vira para a gente e fala, olha, você sabe que o fulano, ele abandonou tudo, ele largou, ele não cumpre mais Torá, não faz mais Shabat, não come mais kasher, ele abandonou toda a Torá, é proibido a gente acreditar, até que a gente verifique se realmente a informação é verdadeira ou não. Você precisa, por exemplo, continuar ajudando essa pessoa, tudo que você ajudava até agora, você precisa devolver objetos perdidos dele conforme a Lahá, e se precisar dar cá para essa pessoa, você ainda tem obrigação de ajudar um irmão até que você verifique se realmente é verdade que ele já saiu da categoria de seu irmão. Fora isso também, se contam, por exemplo, isso é uma implicação direta e prática. A gente ajuda um certo pobre, um certo necessitado, e alguém vem contar para a gente, olha, você sabe que esse cara aí é um pilantra, né? Esse cara é um picareta que se passa por pobre, mas não é pobre. Não é permitido acreditar nisso e parar de dar tzedakah para essa pessoa até que você verifique se é verdade ou não.
Então, acontece, infelizmente, muitas pessoas, a gente vai na rua, aquele mendigo que vem com aquela história da família que foi jogada para fora e que ele não tem como dar comida para o filho, e você vai lá e compra para ele, me compra uma fralda, e depois você escuta que, na verdade, é um usuário de drogas que troca a fralda por drogas, tem aquele que finge que não tem perna, tem aquele que inventa toda uma história. Acontece, infelizmente, acontece muitas vezes, a gente acaba caindo. Teve uma vez um Rebbe que fazia muito Hesed, ajudava as pessoas, amava os seus irmãos. Certa vez veio um homem falar com o Rebbe e falar: Rebbe, eu estou desesperado, eu tenho uma filha em idade de casar, minha esposa está terminal com aquela doença horrível e a minha filha, ela não tem dinheiro nenhum, meu filho, ele não estou conseguindo pagar a escola dele, ele não está mais indo para a aula, e eu sou manco de uma perna e eu preciso fazer uma cirurgia. Uau, contou uma história que destruiu o coração do Rebbe, e o Rebbe ajudou com ele um valor muito alto. Quando esse homem sai da sala, vem o Gabai, falou: Rav, veio aqui uma pessoa contando isso, isso e isso. Aí o Rebbe falou: veio, eu ajudei ele. Não, Rebbe, não acredito, é um pilantra, é um mentiroso. Eu vi que assim que ele virou a esquina, ele parou de mancar, começou a andar normal, é um mentiroso. O Rebbe falou: Baruch Hashem, ele ficou feliz que não tinha alguém passando por tanto sofrimento, não tem essa esposa que está terminal, não tem o filho que não consegue ir para a escola, não tem a filha que não consegue casar, mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba sendo enganado por pessoas que querem se aproveitar da nossa bondade, da nossa inocência, para serem pilantras. Mas, mesmo que você escutou que certa pessoa é um pilantra, óbvio, pode agir com cautela, mas é proibido acreditar até você verificar com mais uma fonte, como, por exemplo, hoje em dia aqui na cidade, Baruch Hashem fizeram um sistema aqui em São Paulo que as pessoas que vêm juntar tzedakah para alguma causa precisam passar, antes de tudo, pelos rabanim, mostrar documentos, trazer, às vezes, até uma testemunha, algum contato, e eles recebem uma carteirinha assinada pelos rabanim da cidade, que essa pessoa está realmente pedindo esse dinheiro de uma maneira legítima, que não se trata aqui de um pilantra. Mas a gente não pode acreditar, se você ajuda alguém e vieram falar que é um pilantra, antes de cortar a ajuda, tenta verificar se a história é verdade ou não. Enquanto a gente não verificou, é proibido acreditar de uma maneira absoluta. A pergunta agora, a mesma pergunta que a gente fez, sobre falar Lashon Hará, como eu faço tchuvá por ter acreditado no Lashon Hará? Então, se a gente ouviu um Lashon Hará e a gente acreditou nesse Lashon Hará, quer dizer, dois problemas aqui, chegou perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, Baruch Hashem, pelo menos nessa época do ano, a gente para refletir e eu quero consertar o meu erro. O que eu posso fazer? Então, se a melhor situação de todas, se a gente, apesar de ter escutado e acreditado, a gente não passou esse Lashon Hará para frente, não precisa pedir perdão para a pessoa. Aqui não tem um erro Ben Adam Lechaveró, só tem um erro Ben Adam Lamakom, não é um erro da pessoa com o próximo. Se você não falou o Lashon Hará para outras pessoas, o teu erro é só com Hashem. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, decidir no coração que a gente não vai acreditar em uma palavra do que foi dito. Segundo, receber Kabbalah Alaatid, receber para o futuro, que a gente nunca mais vai querer ouvir e muito menos acreditar num Lashon Hará. E terceiro, Vidui, confessar para Hashem o nosso terrível erro de Shmiá, de ter escutado, e Kabbalah, de ter recebido esse Lashon Hará na nossa vida. Mas, se Lo Aleinu, pior situação possível, imaginário,
que vai cair na situação que a gente viu anteriormente. A pessoa não só transgrediu de escutar e de acreditar, ele também já passou a informação para frente. Então, aqui, primeira coisa, você precisa, todo mundo para quem você passou, você deve convencer essas pessoas que você estava errado, que aquela informação é mentirosa e que as pessoas não devem acreditar. E se isso não for possível, e essas pessoas também, eles já acreditaram e também já passaram para frente, a gente vai ter que pedir perdão para aquela pessoa sobre quem a gente falou mal. Já falamos sobre isso, só de pensar nessa possibilidade, que eu vou ter que procurar uma pessoa que normalmente gosta da gente e que nem imagina que pelas costas a gente está falando mal dela, a gente está denegrindo ela. Que vergonha agora eu ter que ir falar com essa pessoa. Olha, fulano, oi, querido, tudo bem? Eu falei, então, eu tenho uma coisa para te contar, sabe o que é? Eu fiz lachonará de você, eu quero te pedir desculpas. Que vergonha! Quem tem coragem de fazer isso, e é o único conserto, tem que fazer isso. Então, vamos tomar cuidado para não falar lachonará das pessoas. Evitar é muito melhor do que ter que remediar. Depois, a prevenção é sempre muito melhor do que ter que remediar depois que o problema já aconteceu. Vamos para o próximo capítulo. Aqui vai ter algumas outras situações para que a gente vai ver que muitas vezes a gente tropeça se apoiando em permissões que não existem. De novo, o Satã, ele ataca a gente o tempo inteiro e começa a criar o que a gente chama de morer-reter. Ele começa a ensinar para a gente permissões onde não existe. Então, olha só, lachonará, que é feito na frente de muitas pessoas, tem muita gente que pensa, tanta gente escutou, já virou assunto popular, todo mundo já sabe, todo mundo já fala sobre isso. Então, mesmo assim que todo mundo já sabe, já virou público, você escutou esse lachonará de alguém falando numa mesa com 10, com 12 pessoas, a gente sabe que tem aquele conceito de Rabra Itley, o amigo tem um amigo, todo mundo na mesa já deve ter passado isso para um amigo, que passou para mais um amigo, a cidade inteira já sabe, mesmo assim que você escutou um lachonará falado em público, é proibido acreditar que esse lachonará é verdadeiro. Outro ponto que a pessoa poderia errar aqui, ele poderia pensar, olha, alguém que fala em público é porque ele não tem medo que vai chegar nos ouvidos da pessoa sobre quem está sendo falado, então deve ser verdade, não pode se apoiar nisso, mesmo que ele falou publicamente o lachonará, é proibido a gente acreditar. Se o lachonará é na frente da pessoa, olha, esse fulano aqui, eu falo na cara dele, ele está aqui do lado, eu falo na cara dele, ele é um mentiroso, ele é um trapaceiro, ele não sei o quê, e essa pessoa fica em silêncio, e eu estou lá na rodinha escutando, falando, esse cara escutou tudo isso e ficou em silêncio. Existe um conceito na Torá, o Talmud traz isso, que é shtiká keodá. O silêncio, ele é como se a pessoa está confirmando que ele fez o erro. É o famoso ditado, quem cala consente. Isso é verdade? Por exemplo, alguém que vai no Beit Din, ele tem direito de se defender e ele fica em silêncio diante de uma acusação, o Beit Din tem o direito de considerar esse silêncio como uma confissão de culpa. Se a pessoa ficar em silêncio, ele está consentindo, ele está concordando que aquela acusação contra ele é verdadeira. Mas no lachonará, isso não vale, isso não se aplica em lachonará. Por que isso não se aplica? Pode ser que não é porque a informação é verdadeira, pode ser que a pessoa não quer brigar, pode ser que ele considera essa acusação tão absurda, eu não vou nem bater boca, eu nem preciso me limpar de uma acusação tão baixa, tão ridícula, tão nada a ver com a minha realidade. Então, em questão de lachonará, não vale, se mesmo que a pessoa escutou, alguém falou na frente dele,
e ele escutou em silêncio, e ele não retrucou, ele não protestou contra aquela informação, mesmo assim, a gente não pode acreditar que isso é verdade. Calva Homer, muito mais, quando vem aquela pessoa te contar o Lashon Hará, e ela vem convicta, olha, eu falarei isso na cara dele. Se ele estivesse aqui agora, o que eu estou te falando, eu também falaria na cara dele. É proibido acreditar. Se é proibido, mesmo se o fulano está lá, muito mais se você diz, se o fulano tivesse aqui, eu diria, também obviamente, que é proibido. Outro erro que a gente pode cair, esse capítulo inteiro vai ser sobre situações que a gente poderia se confundir. Quando duas pessoas vêm falar um Lashon Hará, também a gente não pode acreditar. Por que eu acreditaria em duas pessoas? Porque existe o conceito da Torá de trei eidim, duas testemunhas que viram alguma coisa, eles têm força no Beit Din. Por exemplo, duas testemunhas que viram uma pessoa emprestar dinheiro para outra. A pessoa está gritando no Beit Din, eu não emprestei, é mentira. Se tem duas testemunhas que viram o empréstimo, as duas testemunhas são acreditadas, e duas testemunhas pela Torá têm força de 100 testemunhas. Elas têm credibilidade total. Óbvio que isso se aplica só nos casos de depoimento no Beit Din. Por que isso? Principalmente porque o Beit Din tem obrigação de averiguar quem são essas testemunhas, se são testemunhas ksherim, se não tem contradição, os dois estão vindo testemunhar sobre um assassinato, é muito grave, vamos checar onde estava o corpo, que roupa estava o assassino, da onde você estava, onde você viu, qual arma que ele usou, vamos tentar pegar se tem contradições nos relatos, vamos tentar ver se são pessoas tementes a Deus, cumpridoras de mitzvah. Isso só se aplica no Beit Din. É proibido você acreditar como verdade absoluta, mesmo que tem duas testemunhas, e eles são pessoas ksherim, pessoas que cumprem Torá e mitzvot. Duas testemunhas são válidas no Beit Din. Fora do Beit Din, eles não têm credibilidade maior do que uma única pessoa, e a gente não tem permissão de aceitar o que eles estão falando como se fosse uma verdade absoluta. Outra situação também muito comum de acontecer, a Guemará fala sobre esse tipo de situação também, que é o colo. O que é colo? Colo de... tem uma voz por aí. Então, tem uma voz falando que essa pessoa fez isso. Quer dizer, coisas que já são rumores, mas que já estão muito difundidos, que já estão muito espalhados, que essa voz, esses rumores, dizem que essa pessoa fez uma coisa proibida, mesmo que tem rumores, mesmo que saiu na capa do jornal, mesmo assim é proibido a gente acreditar de forma absoluta. Vai checar quem fez essa informação. Estamos na geração, olha que incrível, o que a Hashem está ensinando para a gente está na geração das fake news. Se a gente for acreditar em tudo que a gente vai escutar, em tudo que a gente vai ler, a gente vai sair matando as pessoas na rua. Então, Deus nos livre, a gente não pode acreditar. Se é uma coisa que tem uma implicação prática na nossa vida, pode suspeitar, pode tomar atitudes preventivas, mas não pode acreditar. E se não tem nada na prática, nenhum benefício prático, o que está sendo falado, é proibido você até mesmo escutar, e mais ainda é proibido a gente acreditar. Bezrat Hashem, como a gente falou no final da aula passada, temos que mudar na prática. Vamos cada vez mais estudar e repassar e refletir antes de falar alguma coisa, mesmo depois que a gente descubra que a gente fez uma transgressão, mas que mesmo essa reflexão pós-factum, depois que já aconteceu, que pelo menos a gente faça tchuvá e receba sobre nós que a gente quer mudar, a gente não quer mais falar Lashon Hará, e dessa maneira a gente vai estar evitando
muitos sofrimentos para a gente e para as outras pessoas. Shavua Tov!